Então, a casa do seu professor, que tinha uma linda chaminé, nós não tínhamos chaminé, nós tínhamos uma bueira, que era exatamente do telhado, e depois uma cortiça tapava. Então, eu me desculpava. Bom, tá certo, o menino Jesus passar por aqui é difícil para ele, porque eu imaginava o menino Jesus como eu via nos altares das igrejas, lindo. Então, ele aqui tem dificuldades na casa do Senhor. Traz presentes mais pobrezinhos. Claro. E esse pensamento, ele foi exatamente comigo para o navio. Acha que, por exemplo, histórias dessas determinam também o seu pensamento político mais tarde? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Quando eu disse da minha primeira cena, que seria o mar, é porque nós sobreviventes do mundo, de uma lei maior, seja lá o nome que a gente queira dar, cada povo tem a sua missão, cada povo tem o seu karma, cada povo tem a sua responsabilidade. E nós, portugueses, fomos talhados para o mar. E vi sempre, dando uma pouca importância, até chegarmos, por exemplo, a um ponto, nós praticamente não termos barcos para pescar sardinha. A sardinha é considerada o único peixe que só dá em terras portuguesas, como o bacalhau, o bom bacalhau só dá nas terras frias, nas águas frias da Noruega. Uhum. Então eu sempre achei que de uma certa forma houve um hiato muito grande. Onde é que está aquele país que tinha uma escola de Sagres, que era a escola do mundo? Onde é que estão aqueles homens tão importantes que deram mundos ao mundo e de repente nós nos encontramos viajando para outros mundos? Mas isso é um pensamento que vem mais tarde. Que vem mais tarde. Descreva-nos como é morar com 10 irmãos, mais pai e mãe, numa casa na aldeia de Val da Porca. Quando se não conhece outra casa e quando se não se conhece outras opções, não é tão mal. O duro vem depois. É quando você começa a ver casas de luxo, grandes casas de luxo, e você de repente morando na casinha do fundo. Era uma casinha com quantas divisões? 2 divisões. A maioria dormia na sala, só que há um componente muito difícil até de abordar. O meu pai era um simples barbeiro. E a minha mãe era uma pessoa que aos 17 anos brincava com boneca, era a menina bonita da aldeia. Então o meu pai ia fazer barba na casa do meu pai, certo? Na casa do avô? Na casa do avô. E a casa do avô. Então tinha todas as terras, boas juntas de vacas, quer dizer, grandes terras, tudo isso. Quando a minha mãe olhou para o meu pai e o meu pai olhou para a minha mãe, acabou, nunca mais ele pôde fazer essa barba. Amor instantâneo. Exatamente. Então, ali eu comecei a ver, depois que o meu pai me contou e eu comecei a sentir, quase todos os irmãos iam para as terras, começaram a morar na casa do meu avô. Então eu me lembro sempre dos irmãos quase da minha idade, porque os mais velhos iam ganhando o seu corpinho e iam para a casa do avô rico, chamemos-lhe assim. Exatamente, trabalhar no campo, fabricar o vinho, o azeite, o trigo, essas coisas. O que é que guarda desses anos? O que é que ainda hoje permanece em si desses anos, 12 anos que viveu? Como era e toda criança nessa idade é muito pura, eu só guardo as coisas boas. Até hoje eu sou uma pessoa que permanece muito pouco as coisas ruins dentro de mim. E então, no filme da sua vida, que cena é que podemos projetar de modo a vislumbrarmos esse Roberto Leal menino em Trás-os-Montes? A brincar? Há 2 coisas que marcam muito a minha infância. Os campos floridos. Eu adorava a primavera, porque a primavera eu achava que era justa, porque aquela terra toda se tornava mais bonita, tudo era mais lindo. Aí a partir dali tudo era mais bonito, depois você podia ir aos campos, ir buscar o trigo, a fruta, a uva, tudo. Essas memórias comovem. Essas memórias comovem e me deixam altamente emocionado. E eu fiz muitas músicas. É por isso que atualmente regressa também a Trás-os-Montes, por motivos de carreira, mas também por motivos pessoais. Há uma procura desse passado cheio de flores. Sim, porque aquilo que eu achava que era pobreza era a grande riqueza. Dividir, humildade. Há uma série de coisas que eu pensava e confundia com grande... Pronto, achava que tudo aquilo era pobre. Mais tarde, quando eu comecei a ganhar dinheiro, sucesso, eu comecei a me sentir um instrumento, certo?
Roberto Leal vendeu 1,5 milhão no Brasil com um disco chamado Carimbó Português. A partir dali eu ganhei todas as honrarias, e vieram outras. Então, quando eu lembro de que uma vez, uma noite, eram 2h30 da manhã, e eu não conseguia dormir. E eu acordei a minha esposa e disse: Márcia, tem uma música pronta, vai levar só 5 minutos, você me ajuda a escrever? E a Márcia, como foi sempre uma grande companheira minha, e ela não se negou, foi para o piano, que havia uma separação muito grande. A Marcinha, uma menina muito bem preparada, fala 4, 5 idiomas, e a Marcinha passou a dar ao Roberto Leal, emprestou tudo aquilo do melhor que ela tinha. O projeto dela sou eu, ela não tem projeto próprio, eu sou o projeto dela. Já fui um homem de sorte desde o início. E então... Sentaram-se ao piano? Sentamos ao piano e aí veio: é tão linda a minha aldeia, o lugar onde eu nasci, sob a luz de uma candeia, lembro a terra em que eu vivi. E aí começou a vir tudo, a segunda voz, tudo direitinho. Aí essa música é gravada em 2 meses, em 2 meses ela vai para primeiro lugar para o Brasil todo, uma coisa impressionante. Uma coisa que era uma reivindicação minha. Estava a dizer que sentia um instrumento, isto só antes do intervalo. Senti um instrumento porque quando eu ia nas festas, nos coquetéis, então todo mundo que me era apresentado: oh, este é o fulano de tal, este é o dono daquilo, este é o dono daquilo, este é o dono daquilo. E eu disse: mas ninguém tem nome. Então eu lembro que eu fiz uma música: ele é dono disso e faz aquilo que é o cartão atual de visita, me visita, e se procura se me compram a prazo ou à vista. Não olho para ver se eu sou bom ou ruim, porque pois minha conta bancária já lhes disse que sim. Às vezes eu penso que as pessoas têm um preço e fim. Quer dizer, isso tudo mexia com a minha cabeça, essa desigualdade, né? Mas já vamos perceber também de que maneira é que mexia com a sua cabeça, mas vamos fazer uma pequena pausa. Brasil e Portugal são necessariamente os cenários do filme da vida de Roberto Leal. O português é o mesmo, mas os sons e as cores desse português são muito diferentes. A guionista Maria João Cruz ficou com a tarefa de imaginar um filme com base nesta Torre de Babel luso-brasileira. E vamos vê-lo já a seguir a um breve intervalo. Até já.